Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Sou o professor Flávio, professor de Química, e o vídeo de hoje é sobre balanceamento de equações. Se esse é um assunto que você tem dúvida, fica comigo que você vai aprender ele de uma vez por todas agora. Veja só, primeira coisa que você tem que saber antes de balancear a equação é identificar se a equação está balanceada ou não e também compreender o que essa equação diz pra gente, tá? Uma equação química, pessoal, ela é dividida em duas partes. O que está antes da seta e o que está depois da seta. O que está antes da seta, a gente vai chamar de reagente, tá? Reagente. E o que está depois da seta, a gente vai chamar de produto. Nesse meu caso aqui, eu tenho duas substâncias nos meus reagentes e tenho apenas uma substância no meu produto. Nessas substâncias dos reagentes, uma delas, eu tenho o N2, em que esse N aqui, ele mostra pra gente o símbolo do elemento químico, que nesse caso é o nitrogênio. Tá? Os elementos eles são separados por letras maiúsculas, então você nunca vai ver um elemento com duas letras maiúsculas, assim, por exemplo, ó, N maiúsculo e E maiúsculo. Aqui seriam dois elementos, tá? Você tem um elemento que ele tem a letra maiúscula e uma letra minúscula, por exemplo, o berílio, certo? Esse númerozinho aqui, logo à direita e abaixo do elemento, ele indica a quantidade de átomos que tem desse elemento. Então, nesse caso aqui, na substância N2, eu tenho 2 átomos de nitrogênio. Esse símbolo que está aqui entre parênteses representa o estado físico do meu elemento. Então, aqui vai ser gasoso, tá? G é gasoso, S seria sólido, L líquido e AQ é aquoso, tá? Veja que nesse exemplo aqui, eu não tenho nenhum número aqui na frente, tá? Nesse outro exemplo aqui, ó, que é o H2, eu tenho esse número 3. O que isso aqui representa? Representa o coeficiente estequiométrico. Quando você não tem nada, que seria o caso do N2, aqui tem um 1 implícito, tá? Então, eu teria aqui o número 1. Isso aqui representa o seguinte. Você pode pensar da seguinte forma. Você tem 3 vezes H2. Né? Eu teria 3 moléculas de H2. Assim, ó. Isso aqui é um pensamento errado, tá? Mas, para facilitar a nossa vida no balanceamento de equações, a gente pode pensar dessa forma. Esses números aqui na frente representam o mol, pessoal. Mol significa uma unidade de medida que representa 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então, quando você tem 1 mol, tem esse 1 aqui na frente de N2, você tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de N2, que é o que dá 1 mol. Tá? Quando você tem esse 3, você tem 3 vezes esse valor, beleza? Mas vamos pensar que esse 3 representa a repetição dessas moléculas, para facilitar a nossa vida. Veja que nos produtos aqui, ó, eu tenho uma substância em que ele tem mais de um elemento químico. Eu tenho um nitrogênio e tenho hidrogênio. Veja que aqui não tenho nada, ó, não tenho nenhum número aqui. Quando eu não tenho nenhum número, representa o número 1 implícito, tá? Então, eu tenho um átomo de nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio que formam essa substância, que é a amônia. Então, eu vou ter aqui 2 moléculas de amônia sendo formadas nos meus produtos, beleza? Eu reajo gás nitrogênio com gás hidrogênio, formando o gás amônia. Isso que é a representação das equações químicas, beleza? Como é que você identifica se a equação está balanceada ou não? Dessa forma aqui, ó. Para que a equação ela esteja balanceada, você tem que ter a mesma quantidade de átomos dos reagentes tem que estar nos produtos. Como assim? Veja, nos meus reagentes, no reagente todo, tá? No meu reagente todo, eu tenho apenas aqui 2 átomos de nitrogênio. Esse 2 aqui representa isso, 2 átomos de nitrogênio. Quando eu vou olhar meus produtos, eu tenho aqui o nitrogênio com apenas um átomo na minha molécula. Apenas um átomo no NH3. Só que eu tenho esse 2 aqui na frente. Esse 2 aqui, pessoal, ele multiplica tudo, tá? Tudo que está na minha molécula. Então, eu não tenho aqui apenas um nitrogênio, eu vou ter 2 nitrogênios. E eu não tenho aqui apenas 3 hidrogênios, eu vou ter 6 hidrogênios. Da mesma forma que aqui, eu não vou ter apenas 2 hidrogênios, eu vou ter 6, porque esse 3 aqui multiplica esse 2, tá? Então, eu tenho 2 nitrogênios nos meus reagentes, nos meus produtos eu também tenho 2. Nos meus reagentes eu tenho 6 hidrogênios, porque esse 3 aqui multiplica o 2. Nos meus produtos eu também tenho 6, porque esse 2 aqui também multiplica esse 3. Beleza? Então, sabendo disso, vamos partir agora para, de fato, o balanceamento das equações, que a gente vai fazer esse balanceamento por métodos de tentativas.
tentativas é você tentar até dar certo, né? Mas a gente tem uma dicasinha, um bisuzinho, que é a famosa regra do macho. Macho. M-A-C-H-O. Macho, macho mesmo, tá? O que representa esse macho? Esse macho representa metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Isso daqui vai ser a nossa ordem de balanceamento. A gente primeiro vai tentar balancear o metal, depois ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? Então vamos lá. Se você tem dificuldade de saber quem é metal, quem é ametal, você pode tentar realmente por tentativas, tá? Mas se você conhece um pouco mais dos elementos químicos, sabe quem é metal, isso facilita a sua vida e você consegue balancear mais rápido. Nessa equação aqui eu não tenho nenhum metal e nenhum ametal. Então eu vou balancear agora o carbono, tá? Carbono eu também não tenho. Vou partir agora para o hidrogênio. Hidrogênio eu tenho. Então vamos lá. Eu tenho aqui 2 hidrogênios, ó. Veja, tenho 2 hidrogênios nos meus reagentes. Eu não tenho mais nenhum outro hidrogênio no meu reagente. Não tenho mais ninguém antes da seta que seja hidrogênio, a não ser esses 2 aqui. Então, nos meus produtos, eu tenho que ter 2 hidrogênios também. Veja aqui que nos meus produtos, depois da seta, eu tenho exatamente 2 hidrogênios, ó. 2 hidrogênios. Então, o hidrogênio já está balanceado, beleza? Vamos partir agora para o oxigênio. Oxigênio nos meus reagentes, eu tenho apenas esses 2 aqui. 2 oxigênios nos meus reagentes. Nos meus produtos, eu tenho que ter 2. Mas observando aqui, eu só tenho 1, ó. Quando não tem nada aqui, tem um implícito, lembra? Só tenho um oxigênio. Eu não posso simplesmente chegar aqui e tirar esse 1 e colocar um 2. Não posso fazer isso. A minha modificação só pode ser feita no coeficiente estequiométrico, que é esse espaço aqui vazio na frente, ó. Eu só posso adicionar números aqui. Lembrando que quando eu adiciono esse número aqui, ele multiplica tudo que está na minha molécula. Então, que número eu vou colocar aqui na frente para que multiplicado por 1 dê 2, que é justamente essa quantidade que eu quero que tenha nos meus oxigênios. 2. Eu coloco esse 2 aqui, esse 2 quando multiplica esse 1 aqui do oxigênio, vira 2, e agora eu tenho o meu oxigênio balanceado. Só que perceba, se você for uma pessoa esperta, você percebeu que no momento que eu coloco esse 2 aqui, eu mudo os meus hidrogênios, porque esse 2 também multiplica meu hidrogênio, tá? Então, eu só tinha apenas 2 hidrogênios, com esse 2 aqui eu multiplico 2, eu tenho agora 4 hidrogênios. Quando eu tenho 4 hidrogênios, meus hidrogênios não estão mais balanceados, porque aqui nos meus reagentes eu só tenho 2, e eu tenho que ter 4. Então, que número eu coloco aqui na frente para que multiplicado por 2, por esse 2 aqui, dê 4? 2. Se eu coloco esse 2 aqui, eu multiplico por 2, dá 4. Então, agora eu tenho 4 hidrogênios reagentes, 4 hidrogênios produtos. Tenho 2 oxigênios nos meus reagentes, tenho 2 oxigênios produtos, minha equação está balanceada. Tranquilo? Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Esse outro exemplo aqui, ele não mostra o estado físico, né? Ele não mostra aquele G, se é sólido, se é líquido, se é gasoso, não mostra isso daqui, tá? Pode acontecer assim também. Vamos lá. Regra do macho novamente. Macho. Eu tenho algum metal aqui? Não tenho nenhum metal. Eu tenho algum metal? Tenho 2 ametais sem ser o oxigênio, né? Eu tenho o fósforo e tenho o cloro. Então, vamos começar pelo fósforo, que está em menor quantidade. Fósforo, eu tenho apenas um fósforo nos meus reagentes, tá? Eu tenho que olhar tudo. Lembrando que eu tenho que olhar tudo que está nos reagentes. Só tenho apenas um fósforo nos reagentes. Nos meus produtos, eu tenho quanto? Eu tenho apenas um também, ó. Porque aqui, quando não tem o número, eu tenho 1. E aqui também, ó. 1. Então, os fósforos, a priori, estão balanceados. Vamos partir agora para os cloros. Cloro, eu tenho 5 cloros. 5 cloros nos meus reagentes. Nos meus produtos, eu tenho apenas um cloro. Então, eu tenho que colocar um número aqui na frente que transforma esse cloro em 5. Né? Eu colocar um 5. 5 vezes 1 dá 5. Então, tenho meus cloros agora balanceados. Próximo seria carbono, mas eu não tenho carbono. Vamos partir agora para os hidrogênios. Hidrogênios, eu tenho quantos hidrogênios nos meus reagentes? Eu tenho aqui 2 hidrogênios. E nos meus produtos, eu tenho 3 hidrogênios aqui e tenho aqui mais 5, ó, porque esse 5 aqui multiplica esse 1 implícito. Então, aqui eu tenho 3 hidrogênios, com mais 5 eu tenho 8 hidrogênios. Então, nos meus reagentes tem que ter 8 hidrogênios também. E eu só tenho apenas 2, ó. Qual número vezes 2 que dá 8? 4. Coloco um 4 aqui e eu balanceei meus hidrogênios, porque 2 vezes 2, 4 vezes 2 dá 8. Vamos ver agora o meu oxigênio para a gente terminar o balanceamento. Oxigênios.
Eu tenho quantos oxigênios nos meus reagentes? Eu tenho 1 aqui implícito, vezes 4. Vezes 4. Então, eu tenho 4 oxigênios nos meus reagentes. E nos meus produtos? Eu tenho 4 aqui. Ó. Como eu não tenho nada aqui na frente, eu tenho 1, né? E tenho 1 implícito, que multiplica esse 4 e dá 4. Então, a reação está balanceada. Tranquilo? Vamos ver mais um exemplo para você ver um caso que pode acontecer com você. Tá? Esse aqui é um pouco diferente, mas não é nada de outro mundo. Vamos lá. Vamos pela regra do macho. Novamente, eu não tenho nenhum metal e nenhum ametal. Então, vamos partir para o carbono agora. Carbono. Eu tenho 4 carbonos nos meus reagentes. Tá? Nos meus reagentes, eu tenho apenas esses 4 carbonos. Nos meus produtos, eu tenho apenas um carbono. Então, eu coloco um 4 aqui. 4 vezes 1, 4. Carbono balanceado. Hidrogênio agora. Hidrogênio. Nos meus reagentes, eu tenho 8 hidrogênios. Nos meus produtos, eu tenho 2 hidrogênios. Então, quando eu coloco 4 aqui na frente, ó, multiplica 2, deu 8. Hidrogênio também está balanceado. Agora, vamos ver os oxigênios, que é o nosso caso especial, que pode acontecer em uma equação, e você vai entender que isso é possível você fazer. Eu tenho quantos oxigênios nos meus produtos? Eu tenho aqui 4 que multiplica 2, então aqui eu tenho 8 oxigênios, e aqui eu tenho 4 que multiplica 1, eu tenho mais 4 hidrogênios. Então, 8 mais 4 dá 12. Então, eu tenho que ter 12 oxigênios nos meus reagentes. Veja que se eu observar apenas aqui, eu já tenho 2 oxigênios e eu vou colocar alguma coisa na frente que multiplica esse 2. Tá? Se eu colocar um 6 vezes 2, dá 12, né? Mas você tem que se atentar que aqui tem um oxigênio, ó. Tá? Então, sua conta tem que levar em consideração também esse um oxigênio. Então, qual número vezes 2 daria 11 para que eu juntasse com esse um oxigênio aqui dá 12, né? Eu posso pensar em um número quebrado. 5,5 vezes 2 dá 11. Então, eu posso colocar aqui 5,5 ou posso colocar aqui também 11 sobre 2, tá? Você que sabe o que é que você quer. Quando você tem esse número aqui, vezes 2 dá 11, com mais 1 aqui dá 12, você mantém 12 oxigênios. Isso é possível, você pode utilizar um número quebrado para fazer o balanceamento da sua equação química. Caso seja necessário ou você não queira que tenha esse número quebrado, você pode multiplicar toda a reação por 2. Então, aqui na frente não seria apenas 1 dessa molécula, seria 2C4H8O mais 11O2, que formaria 8CO2 mais 8H2, tá? Isso aqui você pode fazer se você não quiser que tenha número quebrado no seu balanceamento da equação química. Tranquilo? Espero que você tenha compreendido. Vou deixar aqui uma lista para você resolver. Você tira o print, tenta resolver essas equações, tenta balancear elas para você ver se realmente você entendeu. Espero que você tenha compreendido. Pode deixar nos comentários aqui se você teve alguma dúvida nesse balanceamento. Se você quiser colocar o balanceamento dessas equações para ajudar o pessoal que está tentando fazer também, você pode colocar, vai ajudar os seus amigos, seus colegas a balancear as equações, tá bom? Então, espero que vocês tenham compreendido. Até o próximo vídeo. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que a gente responde com o maior carinho possível. A química pode ser mais fácil do que você imagina.